O cérebro consome quase 20% de toda a energia do corpo, mesmo pesando só 2% do peso total. Para dar conta disso, ele nunca desliga de verdade, nem durante o sono. Mas existe algo ainda mais estranho: o cérebro não sente dor. Ele simplesmente não tem receptores de dor no próprio tecido. Por isso, cirurgiões conseguem operar o cérebro de pacientes completamente acordados, sem anestesia na área operada. Assim, o paciente pode falar ou mexer os dedos enquanto o médico evita as áreas essenciais durante o procedimento. O órgão que interpreta toda a dor do corpo é o único que nunca sente a própria. E se o centro de controle já esconde esse paradoxo, o próximo sistema guarda outro. Ele consegue continuar funcionando sozinho, mesmo fora do corpo. Se você esticasse todos os vasos sanguíneos do corpo em linha reta, eles dariam mais de 2,5 voltas ao redor da Terra. Para bombear sangue por uma distância dessas, o coração não pode depender só de ordens do cérebro. Por isso, ele tem seu próprio sistema elétrico interno, um pequeno grupo de células chamado nó sino-atrial. É ele que gera o impulso que faz o coração bater, sozinho, sem parar. Tanto que, em transplantes, um coração retirado do corpo continua batendo por conta própria, desde que receba oxigênio e nutrientes. O órgão que mantém todo o corpo vivo, na prática, nem precisa do cérebro para continuar batendo. Mas manter esse ritmo também exige oxigênio suficiente, o que nos leva direto ao próximo sistema. Se você desdobrasse os alvéolos dos pulmões, a superfície de troca de oxigênio ocuparia quase uma quadra de tênis. Esse espaço gigante existe porque o sangue precisa captar oxigênio muito rápido, a cada respiração. Mas os pulmões nem são simétricos. O direito tem 3 lobos, o esquerdo só 2, para abrir espaço ao coração. E por mais que você ache que decide quando respirar, isso é automático, controlado por uma parte primitiva do cérebro. Você pode prender a respiração, mas o acúmulo de gás carbônico força seu corpo a respirar de novo, quer você queira ou não. É praticamente impossível se sufocar segurando o ar. O corpo te impede. Essa energia que o oxigênio gera precisa vir de algum lugar. O estômago produz ácido forte o bastante para dissolver metal, com pH perto de 1. Esse ácido destruiria qualquer outro tecido do corpo em minutos. Só que o próprio estômago fica exposto a ele o tempo todo. Por isso, ele renova as células da parede a cada poucos dias e se recobre com uma camada espessa de muco protetor. Mas o sistema digestório guarda um segredo maior. Ele tem sua própria rede nervosa, apelidada de segundo cérebro, com mais neurônios que a medula espinhal. Essa rede funciona quase independente, controlando a digestão sem ordens do cérebro principal. O órgão que parece só processar comida, na verdade pensa sozinho. E já que existe um segundo cérebro no corpo, o próximo sistema mostra como você se move sem ordem dos dois. Isso significa que, sozinho, um músculo só move uma articulação em uma única direção. Por isso, eles trabalham em pares opostos. Enquanto um contrai, o outro relaxa. É assim que o bíceps dobra o braço, e o tríceps o estica de novo. Mas existe outro efeito colateral dessa contração: ela gera calor. Quando o corpo sente frio, os músculos se contraem rapidamente, sem movimento útil, só para produzir calor. Isso é o tremor que sentimos no frio, o corpo usando os próprios músculos como um aquecedor de emergência. Só que, para se mover, esses músculos precisam de algo rígido para puxar. E é aí que entra o próximo sistema. Um bebê nasce com cerca de 300 ossos, mas um adulto tem só 206. Isso não é porque perdemos ossos. Vários deles se fundem enquanto crescemos, virando estruturas únicas e mais fortes. Mas o esqueleto nunca para de mudar. Ele se refaz célula por célula. Na prática, você não tem os mesmos ossos de 10 anos atrás. Eles foram trocados aos poucos, como um prédio reformado sem fechar as portas. E mesmo leve, o tecido ósseo tem resistência proporcional maior que a do aço, aguentando um peso enorme sem quebrar. A estrutura que sustenta seu corpo está, o tempo todo, se reconstruindo sob sua pele. Mas sustentar o corpo não basta, ele também precisa se defender, e é aí que entra o próximo sistema. Diferente do sistema cardiovascular, o sistema linfático não tem um coração próprio para bombear o líquido que carrega. Então, como ele se move? Graças aos seus próprios músculos. Cada vez que você caminha ou se movimenta,
a contração muscular empurra a linfa adiante, como uma bomba manual. É por isso que ficar parado por muito tempo pode causar inchaço nas pernas. Sem movimento, o líquido linfático simplesmente se acumula. Ao longo do caminho, esse líquido passa por estações de checagem, os linfonodos, onde células de defesa vasculham em busca de invasores. Esse exército nem tem batalhão fixo, ele se move junto com você, literalmente empurrado pelos seus próprios passos. Mas toda essa vigilância no corpo depende de um último sistema, que decide o que realmente chega até você. Seus olhos têm um ponto cego, uma área da retina sem receptor de luz, onde o nervo óptico se conecta. Você deveria enxergar um buraco preto ali, mas nunca percebe. O cérebro inventa o que deveria estar naquele espaço, preenchendo o vazio com base no que está ao redor. Mas o olfato é ainda mais direto. Chega às áreas de memória e emoção sem passar pelo filtro que os outros atravessam. Por isso um cheiro traz de volta uma lembrança inteira, quase instantaneamente. E o gosto que você sente ao comer? Em boa parte, é olfato disfarçado. Sem cheiro, sua boca só reconhece doce, salgado, azedo, amargo e umami. Do primeiro ao último sistema, seu corpo trabalha o tempo todo para te enganar sem que perceba.